Bom, e a avaliação hormonal, nós vamos falar aqui de alguns exames, mas é lógico, vocês vão ter uma aula especial, sensacional com o Dr. Bassi para falar disso, mas eu vou me ater aos detalhes técnicos importantes da gente se avaliar, por exemplo, o TSH, o T4 livre, o T3 livre, que são hormônios que avaliam a função da tireoide, avaliação de cortisol, avaliação de testosterona livre, testosterona total, esses exames são exames chaves que precisam sempre compor o perfil de avaliação desses atletas e praticantes de atividade física. Não se preocupe que a gente vai falar mais deles ao longo da nossa aula hoje. E eu gostaria de falar também do DHEA, tá? Esse hormônio que está aqui com um asteriscozinho é muito importante que seja avaliado nas mulheres, a gente vai discutir um pouco mais disso ao longo da nossa aula, porque quando a gente fala de mulheres, a gente já tem uma produção natural de testosterona menor, e aí o interessante é a gente avaliar essa atividade androgênica a partir do DHEA. Bom, alguns metabólitos também são importantes para a gente avaliar. A gente avalia ureia e creatinina, esses dois marcadores que na clínica significam problemas renais. Para os praticantes de atividade física, eles têm uma outra aplicação. Quando a gente fala da ureia, eu estou muito preocupado com o catabolismo proteico. O indivíduo pode estar perdendo massa muscular. E aí a gente consegue relacionar isso também com a creatinina. A creatinina, ela é fruto da creatina do músculo. E aí a gente vai ter, quando o indivíduo aumenta a massa muscular, ganha massa muscular, um aumento natural da creatinina no sangue, fruto do aumento da creatina intramuscular. Isso é fisiológico, é normal de quem pratica atividade física. Isso muitas vezes é confundido na clínica por quem não estuda atividade física como um problema renal. A gente vai discutir mais ao longo da nossa aula, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, que ureia e creatinina avaliam o metabolismo proteico e a massa muscular. E aí a gente pode agregar também junto com o ácido úrico e a urina 1. E o ácido úrico é muito interessante. O ácido úrico muitas vezes conhecido como um vilão, porque ele em níveis elevados ele pode sinalizar inflamação, ele dentro de níveis fisiológicos, ele é um importante antioxidante que a gente tem no organismo. Tá? E para o praticante de atividade física, a gente tenta limitar o dano oxidativo para prevenir, por exemplo, uma lesão ou oxidação de proteínas e até o próprio DNA. A gente vai falar um pouquinho dele também na nossa aula, mas aqui eu queria ressaltar da importância de se colocar esse exame numa avaliação inicial. Bom, quando você quiser avaliar o sistema imunológico, principalmente se você estiver avaliando ou acompanhando atletas de ultra endurance ou ultramaratonistas, praticantes de triatlon, que são modalidades, atividades físicas que sobrecarregam muito o sistema imunológico, não conseguem dar tempo do sistema imunológico se recuperar, é muito interessante você incluir aqui a contagem de linfócitos CD4, CD8. Se a gente estiver pensando na imunidade também, na imunidade humoral, a IgA salivar, a imunidade das mucosas, e a IgE está aqui para quando a gente suspeita de algum tipo de intolerância ou alergia. Mas as alergias que são importantes aqui, as reações de hipersensibilidade e não as intolerâncias, tá? Desculpem aqui. Bom, o IgE é importante que a gente passe uma avaliação inicial do IgE total e depois se você encontrar um valor alterado, você vai pesquisar a IgE específica. Bom, não podemos esquecer dos marcadores de estado nutricional. Aqui a gente tem os exames tradicionais como glicemia, hemoglobina glicada, o próprio perfil lipídico, albumina, os micronutrientes, vitamina B12, ácido fólico, ferro, vitamina D, magnésio, zinco e selênio. Muitos desses exames são importantes que sejam avaliados em alguns momentos quando a gente tem a queixa do indivíduo ou tem alguma sintomatologia, por exemplo, uma queda de cabelo, fraqueza na unha ou uma pele uma pele mais seca e frágil, então a gente vai partir para pesquisar alguns desses micronutrientes. E aí, adicionalmente, quando você está avaliando aqui atletas de endurance, é importante que a gente avalie a cinética do ferro através da transferrina, do TIBC, do receptor solúvel de transferrina, a própria ferritina, que avalia o estoque de ferro com a transferrina, são marcadores que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado na hora que a gente vai avaliar num praticante de atividade física. Tá? Por isso que a gente vai falar bastante também na aula sobre os reticulócitos, parâmetros novos como o conteúdo de hemoglobina do reticulócito. E esses dois parâmetros, contagem de reticulócito e conteúdo de hemoglobina do reticulócito, são parâmetros novos que a gente tem na clínica, que aos poucos vão sendo incorporados na medicina do esporte, principalmente também no controle antidoping em atletas profissionais. Tá? E aí a gente tem também as troponinas cardíacas, marcadores de dano cardíaco, e a cistatina C, que a gente vai usar como um marcador de problemas renais. Cistatina C é importante porque se a gente for avaliar um indivíduo que
que pratica atividade física, principalmente aqueles que ganham massa muscular e tiver com um problema renal, nós vamos ter um problema para interpretar a creatinina desse indivíduo, porque a gente vai ter a massa muscular impactando muito nessa quantidade de creatinina circulante. Então, a cistatina C aqui é um marcador bem interessante para a gente avaliar a função renal de quem pratica atividade física. E, adicionalmente, quando a gente está falando dos atletas que fazem treino ou modalidades com treino de força, nunca esquecer de IGF-1, da SHBG, do LH e da prolactina. Então, alguns desses exames aqui são exames chaves também para a gente entender, por exemplo, a dificuldade de ganho de massa muscular de um indivíduo ou alteração, às vezes, em um parâmetro laboratorial da contagem, por exemplo, da análise da concentração total de alguns hormônios, como testosterona, estradiol, entre outros que a gente vai estudar na aula de hoje. Tá? Então, esse seria um perfil de sugestão para você avaliar. Lógico, você não vai avaliar isso no indivíduo, no praticante de atividade física, todas as vezes que você encontrar com ele, ou se você tiver numa equipe, os marcadores de lesão e de inflamação que serão repetidos por mais tempo. Só que a gente fica pensando também quando avaliar um atleta ou praticante de atividade física. Porque se no consultório a gente tenta resolver e diagnosticar um problema, na prática da atividade física, isso vai depender muito do tipo de contexto que você está envolvido. Se você está numa equipe, se você avalia um indivíduo que está num ciclo olímpico, por exemplo, esse atleta vai ser acompanhado por 4 anos. Se você avalia uma equipe profissional que disputa competições anualmente, você vai ter um calendário anual para fazer essas avaliações. Agora, se você avalia um praticante de atividade física, o cara que está lá na academia, aí você vai depender muito do treino que ele está fazendo e da evolução e da troca das planilhas de treino. Por isso que é muito importante que você esteja em contato com o preparador físico, com o personal trainer, com a nutricionista, para entender um pouco do ciclo que está sendo realizado, da periodização que está sendo realizada nesse atleta ou nesse praticante de atividade física. Bom, quando a gente for avaliar aqui o atleta ou o praticante, a gente pode fazer essa avaliação já inicialmente na pré-temporada de treinos, quando a gente está falando de atletas, ou de um praticante de atividade física, aqui antes dele começar o programa de atividade física, no momento zero, porque você vai traçar os valores basais desse indivíduo. Tá? E aí, você vai estabelecer os valores basais intra-individuais. A gente vai ver o que é isso na sequência. São os valores de referência para o próprio indivíduo, aqueles valores normais para o próprio indivíduo. Tá? Você pode avaliar também no início e fim de cada transição de treinamento, porque aqui você vai verificar a resposta individual das mudanças da carga de treino ou da frequência dos treinos. Quando muda a planilha de um indivíduo, você pode avaliar novamente para ver a resposta dele a esse novo ciclo. No início e no final da temporada competitiva, para as equipes, é muito importante, porque você vai poder fazer um comparativo do indivíduo como ele estava no início da temporada e como que ele está depois do retorno das férias. A gente sabe que depois de um período sem praticar atividade física, o indivíduo vai perder algumas das adaptações fisiológicas e isso vai se refletir nos exames laboratoriais. Tá? A gente gosta muito de implementar também um teste antes e após uma sessão de treinos ou de teste de desempenho. Esse tipo de análise ele não é feito para todos os marcadores. Geralmente a gente faz isso mais para o hemograma e para os marcadores de lesão, ou para alguns hormônios, para ver como está a resposta do organismo frente a um estresse. E isso pode ser casado junto com um teste de desempenho, para a gente ver a performance do indivíduo e a resposta desse parâmetro. A gente vai discutir mais isso ao longo da aula e quando isso for aplicado eu vou falar isso para vocês. E vai ser legal que a gente vai poder discutir isso no dia da nossa aula ao vivo, para a gente trocar essas experiências, saber se você já faz algum tipo de análise nesse sentido. Tá? Eu posso fazer também antes e após uma competição ou lesão, para acompanhar a recuperação do atleta. Eu posso fazer antes da competição para saber se ele está apto a competir, se ele não tem um risco de fazer uma lesão. Muitos times aí já fazem isso, principalmente no futebol, fazer aquele teste do vestiário. Outros já fazem, por exemplo, quando o atleta se lesiona, para saber quando ele está apto a voltar a treinar. Porque uma coisa é o atleta deixar de sentir dor, que é um parâmetro subjetivo, e a outra é quando o órgão, o tecido ou o músculo, por exemplo, está apto novamente a ter a sobrecarga do treinamento. Percebam que são vários momentos que a gente vai fazer essas análises e que a gente tem a possibilidade de interpretar de forma distinta. Tá? Cabe a você, então, saber qual que é o melhor momento para você inserir esses exames no contexto. Tá? O importante é ter essas ferramentas sempre bem planilhadas para você acompanhar a evolução desse atleta.